É isso, pessoal. Quando vocês adoram o nome do Senhor, dão glória para o Senhor, fala: o Senhor está te visitando, o Senhor mandou te dizer, o Senhor manda te falar, o Senhor vai visitar sua casa, o Senhor está na sua vida, paz do Senhor, o Senhor seja louvado. Essas pronúncias, você inocentemente não sabe o que é o sincretismo e a prostituição judaica e a prostituição romana. Por que judaica? Porque os judeus sempre foram politeístas. Quando eles dizem a palavra Elohim, significa um panteão de deuses, tá? Diversas deidades, divindades. Quando a Igreja Católica se apropria, toma propriedade da história dos judeus e cria a própria Bíblia, além de ela estar pegando o politeísmo, ela também é politeísta. Então ela agrega várias culturas, principalmente gregas, dentro da própria Bíblia. E o que eu quero dizer com isso tudo? Quando você diz glória ao Senhor, mas qual tipo de Senhor você está lidando? Aqui o texto está meio cortado, né? Eu fiz a foto no formato para pegar inteiro aqui na live, mas não deu muito certo. Principais formas de pronúncias relacionado ao Senhor. Senhor, para quem não sabe, significa Baal, tá? Quem é Baal? É, na verdade, uma entidade ou deidade adorado desde daqueles tempos no Egito. Então, Baal era uma espécie de um deus, né? Certo? Só que Baal é a mesma coisa que uma legião, é uma egrégora de diversas deidades. Então, tudo isso aqui é uma lista de Baais. Existe, por exemplo, o Baal Melquarte, o Baal Peor, o Baal Berite, o Baal Zebu, que virou Beuzebu, né? Senhor das moscas. O Baal Zepon, o Baal Shaman, o Baal Hermon, o Baal Grade. Então, quando você fala glória ao Senhor, que tipo de Baal você está venerando? Qual tipo dos senhores? No sincretismo do nome Senhor Jesus, é um Baal, é um dos Baais, ou melhor, é uma egrégora de Baais, de deidades. Este personagem criado por Roma, vocês só vão entender o que eu estou dizendo, para não falar grego. A igreja recebe o título de grande prostituta, grande meretriz. Onde está escrito isso? 17 e 18 de Apocalipse. A grande prostituta embriagou a muitos com o vinho da sua abominações. Então, quando você diz glória ao Senhor, o Senhor vai te visitar. Alguns pregadores sabem, outros não, são movidos pela emoção, né? Que na palavra Senhor, a Igreja Católica ela recebe o título justamente de grande prostituta por ela prostituir realmente a verdade, colocando na famosa sopa de pobre, né? Que é praticamente todos os ingredientes à volta de crenças, culturas, dogmas. Não só o judaísmo foi influenciado pelos pérsias, pelos babilônicos, né, para criar o judaísmo, e a Igreja Católica também, ela tinha diversas culturas ali, né, à sua volta quando foi criar a Bíblia. Então, automaticamente ela fez sincretismo e embutiu uma coisa só. Hoje o crente, o cristão não sabe separar, né, as coisas, não indaga a origem, não questiona, não busca o porquê de certos rituais, o porquê de certas doutrinas e acaba se enrolando
dentro de uma mistureba, né? O evangélico comprou a narrativa da Igreja Católica endemonizando os conhecimentos, né? Limitou o conhecimento. Então, quando você traz um assunto, as pessoas falam: "Ah, isso aí é do diabo, é demoníaco". Só que elas não sabem, né? Por exemplo, lá no Velho Testamento, a pronúncia era Beel, né? Beel foi modificando, aliás, era Baal e se tornou Beel. Baal e Beel é a mesma coisa, né? Os judeus, em vez de pronunciar Baal, eles pronunciam Adonai. Vocês já ouviram aí na expressão hebraica, os hebreus de hoje, né? Esses hebreus modernos, Nutella, hebreus não, judeus europeizados, eles dizem Adonai. O que é Adonai? Significa Senhor. É a mesma coisa de estar adorando Baal. E tanto é que tem o Baal também, muito conhecido no Velho Testamento, que é chamado de Baal Moloque, né? Que era o que sacrificava justamente crianças, aceitava crianças, né, cozinhadas vivas. E quando você diz glória ao Senhor, estou sentindo o Senhor, paz do Senhor, é esse tipo de egrégora. O que é egrégora? É um conjunto de energias trevosas e negativas. Embutido nesse personagem, Jesus, você está adorando uma lista de egrégoras, certo? É a mesma coisa da palavra que eu sempre trago, desmistificando. Vocês falam: "Ah, eu acredito em Deus". Só que Deus é uma palavra em plural. Se você buscar na origem, a etimologia, o significado, estudar, vai nos dicionários, Deus significa dia, brilhante, ou seja, é um atributo a todas as divindades solares. Aí existe Amon-Ra, existe Horus, existe Apolo, Hélio, Invictus, né? Existe Mitra, existe a festa de Saturnália. Então, na pronúncia Deus, que está no plural, Deus, com S no final, né? Além de ser também da etimologia Theos, Theos. Theos era o nome de Júpiter, e Júpiter era Zeus, o campeão, né, o deus mais adorado na Grécia entre o panteão grego. Então, essa desculpa que esconder o nome de Deus, e Deus nem é nome, é um adjetivo para uma deidade ou um panteão de deuses, né? É isso que eu estou falando. Então, quando as pessoas dizem glória a Deus, Deus está me visitando, eu estou sentindo Deus, ela está mencionando principalmente, né, as deidades solares, o panteão de deuses. Isso é sincretismo. Isso é prostituição espiritual que a Igreja Católica fez. A grande prostituta. Você nunca parou para indagar 17 e 18 de Apocalipse para pensar o que seria prostituição, né? O que seria ela receber esse nome de grande prostituta? Pois bem, é exatamente isso, né? Esse personagem aqui, ó, ele é inspirado, sempre vou repetir isso nas lives, em Mitra, em Horus, em Dionísio, em Baco, Serapis, Apolônio de Tiana. Vários desses nomes mencionados são pessoas que principalmente nasceram de virgem, tiveram 12 discípulos e ressuscitaram ao terceiro dia. Então, a massa desconhece. Quando você diz glória ao Senhor, que Senhor é esse? Certo? Já que a Bíblia diz: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz ao teu Senhor. Servo é outra palavra totalmente mais errônea ainda, mal interpretada, que a maioria utiliza. Os evangélicos principalmente, né? O que significa servo? Escravo. Pesquisa a etimologia no dicionário, vai a fundo e entende o que significa servo. É um escravo. Por isso que você diz inocentemente, com a PNL, que é um escravo do sistema. É um escravo da mentira romana, é um escravo da religião, né? Então, nessas nomenclaturas está mencionado o nome de diversos Baais, uma lista.
Coloca aí e pesquisa. Lista de Baais. Quantos Baais existem ou foram mencionados dentro e fora da Bíblia? Você vai ouvir falar principalmente de Baal, né? Zebu. Só que Baal mudou o nome. Baal virou Beel. Beel Zebu. Você já deve ter ouvido falar, né? É depois demonizado, né? Ou seja, era uma divindade que também foi cultuado por Salomão lá dos Provérbios, dos Cantares, o homem da sabedoria, né? Que fundou a Goétia, que fundou a clavícula de Salomão, que fundou os Grimórios de Salomão, os livros aí que a maioria que pratica feitiçaria conhece muito bem quem é Baal. Então, Baal também é Jesus, né? Baal é Jesus. Por isso que lá o Moloque, no Velho Testamento, sacrificava criança. Mas esse tipo de Baal, ele disse assim: deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino, né? Certo? Tudo isso é um certo tipo de maquiagem que vocês precisam aprofundar para entender. Vários tipos de Baais, tá vendo? Quantos tipos de Baais? Baal significa, né? É o senhor, é o dono, é o proprietário. Então você é proprietário do demiurgo ou você é livre? Você veio para ser escravo de alguém, de algum mestre ascensionado? Não, com certeza não, né? Então vale a pena estudar tudo isso para você despertar e expandir a sua consciência. E quando eu falo de senhores, palavra senhor, não estou falando daquele atributo que você respeitosamente fala direcionando a um idoso, ao seu pai, né, ao seu avô, ao seu tio, chamando ele de senhor. Eu estou falando biblicamente, ó. Senhor significa proprietário, dono, e servos era descrito como baulins. Baulins são escravos de Baais. Quando você diz eu sou um servo do Senhor, em outras traduções mais antigas, antes de se tornar essa pronúncia, seria eu sou um escravo de Baal. Entendeu? Um Baalim de Baal. Não sei se vocês compreenderam aí o que eu quis dizer. Então é isso nessa pequena live, tá? Vou deixar gravado, arquivado. Quem quiser seguir nas redes sociais, tá lá no Facebook. Também tem um canal no YouTube chamado Luiz Paulo O Conhecimento Proibido. E devagar a gente vai despertando pessoas. Não é fácil de desintoxicar das manipulações religiosas, né? Das mentiras. Mas o povo já está indo para um bom caminho, né? Hoje já está uma grande massa conseguindo ver diferença em tudo isso. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo.